Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noel para cegos. Lido por Antônio Sérgio Grell, no mês de março de 2007. Editado por Cleo Aceville. Os Faroleiros. Autor Monteiro Lobato. Navio? Dava aso à dúvida uma luz vermelha piscar na escuridão da noite. Escuridão, não direi de breu, que não é o breu de sobejo escuro para referir um negror daqueles. De cego de nascença, vá. Céu e mar fundia-os um só carvão, sem fresta nem pique, além da pinta vermelha que súbito se fez amarela. Lá mudou de cor. É farol. E como era farol, a conversa recaiu sobre faróis. Eduardo interpelou-me de chofre sobre a ideia que eu deles fazia. A ideia de toda a gente, ora essa. Quer dizer, uma ideia falsa. Toda a gente é um monstro com orelhas de asno e miolos de macaco, incapaz de uma ideia sensata sobre o que quer que seja. Tens na cabeça respeito a farol, uma ideia de rua recebida do vulgo e nunca recunhada na matriz das impressões pessoais. Erro? Confesso-me capaz de abrir a boca a um auditório de casaca, se me desse na telha discursar sobre o tema, mas não afianço que o farol descrito venha aparecer-se com algum. Pois eu te asseguro, sem fazer pouco do teu engenho, que tal conferência ouvida por um faroleiro poria o homem de olho parvo a dizer como o outro: se percebo, sebo. Acredito, mas perceberia melhor uma tua, retorquia abespinhado. É de crer, já vivi uma inesquecível temporada no farol dos albatrozes e falaria de cadeira. Viveste em um farol? Exclamei com espanto. E lá fui comparsa numa tragédia noturna de arrepiar os cabelos. O escuro desta noite evoca-me o tremendo drama. Estávamos ambos de bruços na amurada do Orion, em hora propícia ao esbagoar de um dramalhão inédito. Esporeado na curiosidade, provoquei-o. Vamos ao caso, que estes negrumes clamam por espectros que o povoem. É calamidade a Shakespeare ou a Ibsen? Assino meu drama um nome maior do que o de Shakespeare. Hã? A vida, meu caro, a grande mestra dos Shakespeares maiores e menores. Eduardo começou do princípio. O farol é um romance iniciado na antiguidade com as fogueiras armadas nos promontórios para norteio das embarcações de remo e continuado séculos em fora até nossos possantes holofotes elétricos. Enquanto subsistir no mundo o homem, o romance farol não conhecerá epílogo. Monótono como as calmarias, embrecham-se nele a espaços capítulos de tragédia e loucura, pungentes gravuras de Doré, quebrando a monotonia de um diário de bordo. O caso dos albatrozes foi um deles. Jerebita meteu-se no farol aos 23 anos. É raro isso. Quem é Jerebita? Sabê-lo-ás em tempo. É raro isso porque, no geral, só se metem nas torres homens maduros, quarentões batidos pela vida e descrentes das suas ilusões. Deixar a terra na quadra verdolenga dos 20 anos é apavorante. A terra, nós mal damos tento da nossa profunda adaptação ao meio terreno. A sua fixidez, o variegado de aspectos, o bulício humano, a caridade, os campos, a mulher, as árvores, conhecem os faroleiros melhor do que ninguém o valor dessas teias. Enlurados num bioco de pedra, tudo quanto para nós é sensação de todos os instantes, neles é saudade ou desejo. Cessam os ouvidos de ouvir a música da terra, rumorejo de arvoredo, vozes amigas, barulho de rua, as 1001 notas de uma polifonia que nós sabemos que o é, e encantadora unicamente quando a segregação prolongada nos ensina a lhe conhecer o valor. Cessam os olhos de rever as imagens que desde a meninice lhes são habituais. Para os ouvidos só há ali dia e noite, ano e ano,
o marulho das ondas achicotadas no enrocamento da torre, e para a vista a eterna massa que ondula, ora torva, ora azul, variantes únicas, as velas que passam de largo, donairosas como garças, ou os transatlânticos penachados de fumo. Figura a vida de um homem arrancado à querência e assim posto, qual triste galé, dentro de uma torre de pedra, grudada como craca a um ilhéu. Terá poesia de longe, de perto é alucinante. Mas, Jerebita, uma leitura de Kipling despertara minha curiosidade de conhecer um farol por dentro. O perturbador do tráfego, parabéns pela argúcia, foi justamente a história do Downs, o ponto inicial do meu drama. Esse desejo incubou-se-me cá dentro, à espera da ocasião para brotar. Certo dia fui espairecer ao cais, e lá estava, de mãos às costas, a seguir o vôo dos Joãos Grandes e a notar a gama dos verdes luzentes que a sombra dos barcos ondeia na água, represada dos portos, quando uma lancha bicou, e vi descer um homem de feições duras e pele encorreada. Ao passar por um magote de catraeiros, um deles chasqueou em tom insinuativo: "Jerebita, como vai Maria Rita?" O desembarcadiço rosnou um palavrão calibre e seguiu o caminho de sobressenho carregado. Interessou-me aquele tipo. "Quem é?" indaguei. "Pois quem há de ser, senão o faroleiro dos albatrozes? Não vi a lancha?" De fato, a lancha era do farol. A velha ideia deu-me cotoveladas. É hora. Fui-lhe no encalço. "Senhor Jerebita?" O homem treparou como admirado de ouvir-se nomear por boca desconhecida. Emparelhei-me com ele e, enquanto andávamos, fui-lhe expondo os meus projetos. "Não pode ser", respondeu. "O regulamento proíbe sapos na torre, só com ordem superior." "Ora, eu tenho corrido o mundo, sei que marosca é essa de ordens superiores." Meti a mão no bolso e cochichei-lhe o argumento decisivo. O faroleiro relutou uns instantes, mas corrompeu-se mais depressa do que esperei. Guardou o dinheiro e disse: "Procure Dunga, patrão da Gaivota Branca, terceiro armazém. Diga-lhe que já falou comigo, de quinta-feira em diante. E bico, veja lá." Prometi-lhe caladíssimo e tomei ao cais a cata de Dunga, que sim, foi a resposta do catraeiro, e leal palavroso, logo que expus o negócio, já fizera isso certa vez a outro maluco, e sabia aprender a língua para não atanazar a vida aos amigos, e como me informasse do faroleiro. É Jerebita, de apelido ganho no Purus, onde serviu como grumete. Ao depois se meteu no Lanterna por amor de amores, o alarve, como se faltassem elas por aí, e bem catitas. Mulheres, a minha é que não me impeçem, não as songuinhas, o demo que as tolha que eu... E foi pelas mulheres, além a dar de rijo, com razões nem melhores nem piores, que as de Schopenhauer. No dia aprazado, antemanhã, a gaivota largou de rumo ao farol. Saltei num rude atracadouro de difícil abordagem e encontrei o faroleiro ocupado em polir os metais da lanterna. Recebeu-me de boa sombra, largando o esfregão para fazer as honras da casa. Examinei tudo dos alicerces a lanternim e à hora do almoço já entendia de farol mais que uma enciclopédia. Jerebita deu trela à língua e falou do ofício com melancólica psicologia. Também contou sua vida desde menino, a grumetagem no Purus, sua paixão pelo mar e, por fim, a entrada para o farol aos 23 anos de idade. "Por que assim tão moço?" "Caprichos do coração, má sorte, coisas", respondeu com ar triste, e acrescentou após uma pausa, mudando de tom: "Pois a vida é cá isto que vê. Boazinha, hein? Entretanto, boa ou má, temos os faroleiros um orgulho. Sem nós, essa bicharada de ferro que passeia nas águas fumando seus 3 charutos." "Lá vem um", interrompeu-se, fisgando com a luneta uma fumaça remota. "Bandeira alemã, 2 chaminés, rumo sul. Há de ser um Cap, o Trafalgar, talvez. Seja lá que diabo for, vá com Deus." Mas, como ia dizendo, sem os faroleiros a manobrarem a ótica desses comedores de carvão, haviam de rachar a toinha aí pelos bancos de areia. Basta cair a cerração e já se põem tontos, a urrar de medo pela boca das sereias, que é mesmo um cortar a alma à gente. Porque então nem farol nem caracol,
É a cegueira. Navegam com a morte no leme. Fora disso, salva-os o foguinho lá de cima. Pouco antes de minha entrada para aqui, houve desgraça. Um cargueiro da Bremen rachou o bico ali no capelão. Quem é o capelão? O capelão, pois o capelão é o raio da terceira pedra, a Boreste. São 3 deste lado, a menina, que é a primeira, a curutuba, que é a do meio, a criminosa é o capelão, que reponta mais ao largo e só mostra a coroa nas grandes vazantes. Cá a bombordo ainda há 2, a Virgem e a Maldita, onde bateu o cargueiro Roterdã. E aquela lisinha acolá? Uma coitada, que nem nome tem, é mansa, está muito perto da terra, não faz mal a navio. Ali mora um manequim. Nota, espécie de tubarão. Fim de nota. Bichanca de tamanho do diabo, que gosta de virar canoas, mas aqui para nós, moço, isso é embromação. Peixe mora em todo o mar, não tem toca como bicho de terra, é abusão de pescador. Quando há mar, não se enxerga nada por ali, mas se a água é serena e vem vindo a vazante, vai aparecendo um lombo de pedra lisa, com jeito de peixe. Passa um pescador atolambado, vê aquilo de longe, é anequim, e toca a safar com um medão na alma. Se acontece embravecer a água e dá temporal e a canoa vira. Que é de fulano? Tá, foi o anequim. Toda a gente pega, feito mulher velha. Foi o anequim do farol. Ora, aí está como são as coisas. Ele há muito anequim e tintureira por aqui. Nota, espécie de tubarão, fim de nota. Onde é mar sem cação, mas dizer que um tal mora aqui ou ali, isso é embroma. E na sua pinturesca linguagem de marítimo, que às vezes se tomava prodigiosamente técnica, narrou-me toda a história daquelas paragens malditas. Falou de como, segundo a tradição, se foram batizando os arrecifes. Falou dos crimes de cada um, das hecatombes periódicas de aves noturnas que, cegadas pela luz, batem de peito contra os vidros da lanterna, juncando o chão de corpinhos latejantes das medonhas tormentas nas quais o farol estremece como a tiritar de pavor de que não falou Jerebita naquele inesquecível dia. E o ajudante, tem-no cá? Perguntei. O rosto do meu faroleiro mudou de expressão. Vi de relance que eram inimigos. É aquele estupor que lá pesca, disse apontando da janela ao vulto imóvel, acocorado num penedo, está a apanhar garoupinhas. É cabreia, mau companheiro, mau homem. Entreparou. Percebi que mascava uma confidência difícil, mas a confidência denunciou-se apenas. Jerebita sacudiu a cabeça e murmurou como de si para si. Está cá de pouco, e é o único homem no mundo que não podia cá estar. Já reclamei do capitão do porto, já mostrei o perigo, mas qual? Estranha criatura o homem. Insulados do mundo, naquela frágua, ambos náufragos da vida, o ódio os separava. Não faltavam no farol, entretanto, acomodações para as famílias dos seus guardiães. Por que não as tinham ali? Seria um bocado de mundo a lenir as agruras do emparedamento? Interpelei-o. Jerebita retrucou-me de modo enviesado. Família não tenho. Isto é, tenho e não tenho. Tenho porque sou casado e não tenho porque... Histórias. Estas coisas de família é bom que fiquem com a gente. Notei de novo que, a pique de uma revelação, mascava o segredo por desconfiança ou pudor. Suas feições endureceram, sombras más anuviaram-lhe a fisionomia, e mais torvo ainda me pareceu quando Cabré entrou sobraçando um balaio de pescado. Tipo de Macara passou em direitura à cozinha sem nos volver um olhar. Mal se sumiu, Jerebita exclamou: raio do diabo, assentando num caixote expiatório um murro de fender pinho. Depois, o mundo é tão grande, há tanta gente no mundo e cai-me aqui justamente o único ajudante que eu não podia ter. Por quê? Por quê? Porque é um louco. Entre o primeiro e o segundo porquê notei transição radical. Dúbio o primeiro, o segundo afigurou-se-me resoluto, como iluminado pelo clarão de uma ideia brotada no momento. Desde esse dia, nunca mais o faroleiro abandonou o tema da loucura do outro. Demonstrava-me de mil maneiras.
E aqui onde até os sãos perdem a tramontana, argumentava ele, um jaço enrachado de telha aos 3x2 rebenta como bomba no fogo. Eu jogo que ele não vara um mês, não vê seus modos? Metade por sugestão, metade por observação leviana, razoável me pareceu a profecia, e como sem cessar Jerebita malhasse na mesma tecla, acabei por convencer-me de que o casmurro ajudante era um fadado ao hospício, com pouco tempo de equilíbrio nos miolos. Um dia Jerebita abordou a questão nestes termos: quero que o senhor me resolva um caso. Estão 2 homens numa casa. De repente um enlouquece e rompe, como cação esfomeado, para cima do outro. Deve o outro deixar-se matar como carneiro ou tem o direito de atolar a faca na garganta do bicho? Era por demais clara a consulta. Respondi como um rábula positivo. Se Cabré enlouquecesse e o agredisse, matá-lo seria um direito natural de defesa, não havendo socorro à mão. Matar para não morrer não é crime, mas isto só em último caso. Você compreende? Compreendo, respondeu-me distraidamente, como quem lá segue os volteios numa ideia secreta. E depois de longa pausa, seja o que Deus quiser, murmurou entre si, suspirando e recaindo em cismas. Deixe-me ficar à janela a ver cair a noite, nada mais triste do que as ave-marias no ermo. A treva espessava as águas e absorvia no céu os derradeiros palores da luz. No poente, um leque aluarado enrubescia nas varetas com dedadas sangrentas de nuvens a barrá-lo de listrões horizontais. Triste. A ardósia do mar, as primeiras estrelinhas entreluzindo a medo, o marulho na pedra, tchá, tchá, compassado, eterno. A alma confrangeu-se-me de angústia. Vi-me náufrago, retido para sempre num navio de pedra, grudado como desconforme craca na pedranceira da ilhota. E pela primeira vez na vida senti profundas saudades dessa coisa sórdida, a mais reles de quantas inventou a civilização. O café, com o seu tumulto, a sua poeira, o seu bafio a tabaco e a sua freguesia habitual de vagabundíssimos agentes de negócios. Correram dias, minto. No vazio daquele desaborido viver, no ermo o tempo não corria. Arrastava-se com a lentidão da lesma por sobre chão liso e sem fim. Jerebita tornara-se enfadonho. Não mais narrava pinturescos incidentes da sua vida de marujo. Aferrado à ideia fixa da loucura de Cabréa, só cuidava de demonstrar-me os seus progressos. Fora desse tema sinistro, sua ocupação era seguir de olhos os navios que repontavam ao largo até vê-los sumirem-se na curva do horizonte. Velas poucas alvejavam tirante barquinhas de pescadores, mas uma que surgisse, lá nos levava os olhos e a imaginação, como se casa bem com o mar o barco de vela, e que sórdido baratão craquento é ao pé dele um navio a vapor. Escumas, corvetas, pequeninos cúteres, fragatas, lugres, brigues, iates, o que lá vai passado de leveza e graça, substituem-nas as garças leves, os feios escaravelhos de ferro e piche, a elas, que viviam de brisas, os negros comedores de carvão, bicharocos que mugem roncos de touro enrouquecido. Progresso, amigo, tu és cômodo, és delicioso, mas feio. Que fizeste da coisa linda que é a vela enfunada, do barco antiga onde ressoavam canções de maruja, e tudo se enleava de cordame e trazia gageiro na gávea, e lendas de serpentes marinhas na boca dos marinheiros, e a Nossa Senhora dos Navegantes em todas as almas, e o medo das sereias em todas as imaginações? Desfez-se a poesia do reino encantado de Anfitrite ao ronco dos Lusitânias, hotéis flutuantes com garçons em vez de lobos do mar, incaracterísticos, cosmopolitas, sem doner, sem capitães de suíças pitorescos no falar, com 600 milhões de caravelas. O fumo da hulha sujou a aquarela maravilhosa que desde Ranon e Ulisses vinha o veleiro pintando sobre a tela oceânica. Se paras o caso dos loucos e te metes por intermesos líricos para uso de meninas olheirudas, vou dormir, volta ao farol, romanticão de má sorte.
Eu devia castigar o teu prosaísmo, sonegando-te o epílogo do meu drama, ó filho do café e do carvão. Conta, conta. Certa tarde, Jerebita chamou minha atenção para o agravamento da loucura de Cabrea e aduziu várias provas concludentes. Queira Deus não seja hoje. Tens medo? Medo? Eu? De Cabrea? Queria que visses a estranha expressão de ferocidade que lhe endureceu o rosto. A conversa parou aí. Jerebita chupava cachimbadas nervosas, fechado de sobressenho, como quem rumina uma ideia fixa. Deixou-me, logo em seguida subiu. Como anoitecesse, recolhi-me pouco depois e deitei-me. Dormi e sonhei. Sonhei um sonho guinholesco, agitadíssimo, com lutas, facadas, o diabo. Lembro-me de que, agredido por um facínora, desfechei contra ele 5 tiros de revólver. As balas, porém, grudaram-se à parede e deram de ressoar de um modo que me despertou. Mas acordado, continuei a ouvir o mesmo barulho vindo de cima, da lanterna. Presinto a catástrofe esperada. Salto da cama e aguço o ouvido. Barulho de luta. Corro a escada, galgo aos 3 degraus e, no topo, esbarro com a porta fechada. Tento abri-la. Não cede. Escuto. Era de fato luta. Rolavam corpos pelo chão, fazendo retinir os vidros da lanterna, e ouvia-se um resfolego surdo, entremeado de embates contra os móveis. Trevas absolutas. Nenhuma réstia de luz coava para a escada. Minha situação era esquerda. Ficar ali, inútil. Quando portas adentro 2 homens se entrematavam, permanecia eu nessa dubiedade quando o choque violento escancarou-me a porta. Um clarão de sol chofrou-me os olhos. Senti nas pernas um tranco e rodei escada abaixo de cambulha com 2 corpos engalfinhados. Ergui-me tonto e vi um rebolo no chão os 2 faroleiros. Atirei-me à luta em auxílio de Jerebita. 2 contra 1, gemeu Cabrea sufocado. É covardia? Pela primeira vez lhe ouvi a voz, e hoje noto que nada nela denunciava loucura. No momento pensei diversamente, se é que pensei alguma coisa. Jerebita, com grande assombro meu, também me repeliu. Não, não, eu só. Nisto, um pegão de nortada varrendo a torre trancou a porta do lanternim com estrondo, envolveu-nos de novo a escuridão. E começa aqui o horror. Os rugidos que ouvi, os arrancos e sacões formidáveis da luta nas trevas, a minha ansiedade, pavorosos minutos de vida que não desejo renovados, perdi a noção do tempo. Durou muito aquilo? Não sei dizer. Só sei que há tantas ouvi escapar-se ao peito de Jerebita um urro de dor e logo em seguida uma imprecação. Desgraçado! Cujas derradeiras sílabas morreram num trincar de dentes atassalhando carnes. Cabrea grugulejou uns roncos que se casaram com o arquejar do peito de Jerebita e a luta esmoreceu. Sem palavras na boca, cegado pela escuridão, eu só ouvia, fora os uivos da nortada, e ali aquele arquejo do vencedor exausto caído à beira do vencido. Com os olhos da imaginação eu vi esse quadro, que com os da cara enxergava tanto como se os tivera envoltos em veludo negro. Não te conto os pormenores do epílogo. Obtive luz e o que vi não te conto. Impossível pintar o hediondo aspecto de Cabrea, com a carótida estraçalhada a dente, caído num lago de sangue. Ao seu lado, Jerebita, com a cara e o peito vermelhos, a mão sangrenta, estatelava-se no chão sem sentidos. Os meus transes diante daqueles corpos martirizados àquela hora da noite, daquela terrível noite negra como esta e sacudida por um vento do inferno. Na manhã seguinte, Jerebita pousou-me a mão sobre o ombro e disse: o mar não leva daqui os corpos à praia e o mundo não precisa saber de que morreu Cabrea. Caiu na água, morte de marinheiro, e o moço é testemunha de que matei para não morrer. Foi defesa. Agora vai jurar-me que isto ficará para sempre entre nós. Jurei-o lealmente, tocando de leve a mão mutilada, e ele, num acesso de infinito desalento, quedou-se imóvel, a olhar para o chão, murmurando insistentemente. Eu bem avisei, não me acreditaram. Agora está aí, está aí, está aí. Nesse mesmo dia veio buscar-me Dunga,
Mal a gaivota largou, narrei-lhe a morte do faroleiro, romanceando-a. Cabréa louco a despenhar-se torra abaixo e sumir-se para sempre no seio das ondas. Dunga, assombrado, susteve no ar os remos. Pois morreu? É louco? Está claro. Claro que lhe parece que a mim conhecia-o. Não conhecia outra coisa desde que furtou Maria Rita. Que Maria Rita? Pois Maria Rita, mulher de Jerebita, então não sabes que ele seduziu o Homessa? Abri a minha maior boca e arregalei o que pude os olhos. Como sabe disso? É boa. Sei porque sei, como sei que aquela gaivota que ali vai é uma e que este mar é mar. Maria Rita era uma morena de truz, perigosa como demo. O tolo do Jerebita derreou-se de amores pela bisca e lá casou. E vai ela, songuinha, mal o homem saía no purus, metia em casa Cabréa, e nesse jogo viveram até que um dia fugiram juntos para outras terras. O pobre Jerebita, se não acabou de paixão, é que era teso, mas entrou para o farol, que é também um modo de morrer por um mundo. Pois bem, a bola vira, o tempo corre, e vai, senão quando, quem mete o governo no farol em lugar do defunto Gavriel? Cabréa. Cabréa que também andava descrente da vida porque Rita lhe fugira com terceiro. Coisas do mundo. Diz-me agora, vossoria, que o homem enlouqueceu e rolou do penedo, e lá o rói o peixe. Está bem, antes assim que do contrário era em ponta de faca que aquilo acabaria. Calei-me. Há situações na vida que as ideias embaralham de tal forma que é de bom conselho deixarmos-las se assentarem por si. Eis como. O meu grande amigo Eduardo foi empulhado por um assassino vulgar. Perdão? O fato de se não manejarem floretes não tira àquele pugilato o caráter de duelo. Cavalaria rusticana, então? E por que não? Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com